Pronto, pessoal, retornando para cá, parte 3 da nossa aula. Estamos especificamente no assunto de poderes administrativos e estamos falando o seguinte, ó. Quando um servidor ele recebe uma punição, não temos dúvida, essa punição vai ser fruto de quê? Vai ser fruto do poder disciplinar, beleza. Mas e quando um particular ele recebe uma punição? Essa punição vai ser fruto de que poder? Vai ser fruto do poder de polícia ou vai ser fruto do poder disciplinar? A resposta depende do tipo de particular. Pode ser que essa punição venha a ser fruto do poder de polícia ou pode ser que essa punição venha a ser fruto do poder disciplinar. E como é que você vai saber qual poder é utilizado na hora da sua prova? Calma, a gente vai fazer um esquema para facilitar a sua vida. Deixa eu pegar aqui até uma página em branco para a gente esquematizar dizendo o seguinte, ó. Quando um particular ele recebe uma punição, muito cuidado com isso, que Banca CESP ama perguntar disso daqui. Pode ser que esta punição venha a ser fruto do poder de polícia ou pode ser que essa punição venha a ser fruto do poder disciplinar. Como é que você vai saber na hora da sua prova? No poder de polícia, esse particular ele está descumprindo um comando geral. Esse é o ponto-chave para você analisar. Vamos imaginar o seguinte, o exemplo, eu sempre dou esse exemplo que ele fica muito fácil. Imagina uma placa de proibido estacionar, beleza? Aqui eu tenho uma placa de proibido estacionar. Isso é um comando administrativo que limita a nossa liberdade em benefício da coletividade. Essa placa de proibido estacionar, ela foi colocada aqui para quem? Ela foi colocada aqui para João, Maria, para pessoas específicas ou é um comando geral? É um comando geral. Então, quando o particular vem, estaciona em local proibido e recebe uma multa, esse particular está recebendo uma punição porque descumpriu um comando geral. E se ele descumpre um comando geral, a punição é fruto do poder de polícia. Professora, deu outro exemplo? Claro, sabe qual é o exemplo clássico de prova? Interdição de restaurante, supermercado, padaria. Porque pensa, nós temos normas sanitárias. Essas normas sanitárias foram feitas para quem? Para todos da sociedade. Todos devem respeitar essas normas sanitárias. Se eu tenho um restaurante, uma padaria, um supermercado que não respeita essas normas sanitárias, está desrespeitando um comando geral. E se o desrespeito é a esse comando geral, a punição é fruto do poder de polícia. Então, aqui no poder de polícia, a gente diz até que a administração está usando da sua supremacia geral. Ou seja, a administração está usando da sua supremacia em relação a todos da sociedade. Agora, no poder disciplinar, você vai perceber que é muito diferente. No poder disciplinar, a punição é a um particular que possui algum tipo de vínculo específico com a administração. Como assim um vínculo específico com a administração? Imagina que eu tenho uma empresa e essa minha empresa assinou um contrato com o Estado de São Paulo. Eu tinha que fazer uma obra. Só que por erro meu, empresa meu, existiu um atraso na entrega dessa obra. Então eu recebi uma multa, eu empresa, pelo descumprimento do prazo contratual. Veja que a empresa acabou de receber uma punição. Só que a minha pergunta é, qualquer pessoa da sociedade poderia vir a receber essa punição por descumprimento contratual? Não, porque só pode receber essa multa por descumprimento contratual quem assinou o quê? O contrato. Então, observe que nessa situação, aquela punição ela não é uma punição geral, é uma punição apenas para quem tem um vínculo específico com a administração. Então, nesse caso, a administração está usando do poder disciplinar. Aqui a gente diz que a administração está usando da sua supremacia especial, que é uma supremacia em relação àquela pessoa que tem um vínculo com a administração. Então, observe, quando falar em poder disciplinar, o poder disciplinar vai ser usado para punir servidores. Entenda servidor tanto como aquele que tem cargo, quanto aquele que tem emprego público, e também vai ser utilizado para punir particulares, mas não é qualquer particular. É um particular que possua algum tipo de vínculo específico com a
A administração. Então, a gente já tinha respondido essa questão número 2, porque falou em demissão a servidor e disse que a demissão de servidor seria poder de polícia. Então, é claro que a questão de número 2 está errado, que não seria poder de polícia, seria poder disciplinar. Vamos aqui à questão de número 3 da parte de poderes administrativos. Ela diz assim, ó, o poder disciplinar, mediante o qual a administração pública está autorizada a aplicar, a apurar e aplicar a penalidade, alcança tão somente os servidores que compõem o seu quadro de pessoal. Veja que nós já sabemos a resposta dessa questão 3 da Polícia Civil de Goiás. O poder disciplinar, ele serve para apurar e aplicar a penalidade, sim ou não? Sim. Ele serve para apurar e aplicar penalidades a servidores, sim ou não? Sim. Mas ele serve somente para punir servidores? Somente não, porque ele serve para punir servidores e também particulares que possuam algum tipo de vínculo específico com a administração, como, por exemplo, aquele que assinou um contrato com o Estado. Por isso que essa questão de número 3, que decorreu da explicação da questão número 2, é uma questão que se encontra errada. Fechada essa questão, vamos à próxima questão, Polícia Civil Sergipe, questão de número 4, que diz assim: a Polícia Administrativa propõe-se a restringir o exercício das atividades ilícitas e, em regra, tem caráter preventivo. Veja que essa questão está falando da polícia administrativa. Toda vez que fala em polícia administrativa, está se falando do poder de polícia. Numa linguagem bem simples, o que é poder de polícia? Poder de polícia é o poder de se limitar ao interesse individual, mas em prol do interesse coletivo, ou seja, eu limito o indivíduo, mas em benefício da coletividade. E esse poder de polícia daqui é chamado de polícia administrativa. Por quê? Uma analogia com o processo penal. Existe a polícia administrativa e existe a polícia judiciária. A polícia administrativa é a que se estuda no direito administrativo. É aquela que vai analisar bens, atividades e direitos. Quando ele fala aqui em atividades ilícitas, são atividades ilícitas dentro da esfera administrativa. Observe, estacionar o carro em local proibido é uma atividade ilícita, não é crime. Não confunde ilícito com crime. É uma atividade ilícita, infringiu normas administrativas. Quando eu tenho, por exemplo, um supermercado que está colocando alimentos, sem ser na temperatura adequada, é uma atividade ilícita, é um ilícito administrativo. Então, essa polícia administrativa daqui, ó, ela vai analisar bens, atividades e direitos. Observe, ela não vai analisar crimes, porque crime não é atividade da polícia administrativa, é atividade da polícia judiciária que você estuda lá no processo penal, quando estuda inquérito policial. Então, quando eu tenho a polícia civil, quando eu tenho a polícia federal, eu tenho a polícia judiciária investigando a prática de crimes. Agora, quando eu tenho um fiscal da vigilância sanitária interditando um restaurante, um agente de trânsito rebocando um carro estacionado em local proibido, eu tenho a atuação da polícia administrativa, porque eu estou falando de ilícitos administrativos. E essa polícia administrativa, como regra, ela atua de maneira repressiva ou preventiva? Como regra, como disse até a questão, a polícia administrativa vai ter um caráter preventivo. Veja, ela pode atuar de maneira repressiva, mas a função típica da polícia administrativa é tipicamente preventiva. É só você pensar o seguinte, ó, quando eu coloco uma placa de proibido estacionar, quando eu lanço uma norma sanitária, quando eu digo que para poder determinado local funcionar tem que ter uma autorização, tem que ter uma licença, tudo isso é atividade preventiva. Então, a administração usa dessa polícia administrativa para prevenir irregularidade. É claro que se o particular descumpre, aí vem a punição. Exemplo, professora, que eu não estou visualizando. Imagina que eu, Ana Cláudia, tenho aqui um bar e eu quero colocar mesas e cadeiras na frente do meu bar. Eu preciso, antes de praticar esse ato, ter uma autorização.
Essa autorização é polícia administrativa, porque recebendo essa autorização vai ser liberada uma atividade. Só que imagina que sem autorização eu coloquei mesas e cadeiras na calçada. Pode chegar um representante da administração e apreender aqueles equipamentos. Então isso vai ser atuação repressiva. Mas como regra, a polícia administrativa atua de maneira preventiva. Então vamos ler de novo essa questão. Ela vem e diz assim, ó. A polícia administrativa propõe-se a restringir o exercício de atividades ilícitas. Certo ou errado? Certo. Eu vou limitar o interesse de particulares. E, em regra, vai ter caráter preventivo. Certo ou errado? Certo. A polícia administrativa até que pode vir agir de maneira repressiva, mas a atuação típica é uma atuação tipicamente preventiva. Por isso que a questão número 4 é uma questão que se encontra certinha. Vamos agora para a questão de número 5, que diz assim, ó. São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Características do poder de polícia. A característica pode ser chamado também de atributos desse poder de polícia. Quais seriam os atributos do poder de polícia? Discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade são sim características, são sim atributos do poder de polícia. Então, já vamos falar que essa questão de número 5 é uma questão que se encontra correta. Só que vamos falar um pouquinho de cada um desses atributos, porque a banca do CESP adora perguntar sobre eles. Discricionariedade é quando o administrador ele tem a opção para fazer escolhas. E o poder de polícia, regra, ele é discricionário. Porque, veja, nós temos atos vinculados, nós temos atos discricionários. Quando eu falo em ato vinculado, o administrador ele atua sem espaço para fazer escolhas. Já quando eu tenho um ato discricionário, o administrador vai poder atuar analisando o que é mais conveniente, o que é mais oportuno. Beleza. Perguntou seco na sua prova. Poder de polícia ele é vinculado ou ele é discricionário? Perguntou seco na sua prova. Poder de polícia ele é o quê? Discricionário. Porque, como regra, o administrador, ao agir, ao atuar, vai poder analisar qual atuação é mais conveniente, é mais oportuna. Essa vem a ser a regra. Só que lembre de uma observação. Como forma de exceção, o poder de polícia ele pode vir a ser vinculado. Quando, pessoal? Quando falar no ato de concessão de uma licença, porque nos atos de concessão de licença, a partir do momento que o particular preencher os requisitos, essa licença ela tem que ser concedida. Exemplo, eu quero dirigir. Então, a administração, usando o poder de polícia, ela limita a minha liberdade. Ela diz assim, olha, para dirigir, antes você tem que passar na prova do Detran, fazer psicotécnico, exame de vista, aquela maldita daquela baliza. Então, você tem que fazer tudo isso. Então, eu tenho a limitação da minha liberdade individual, poder de polícia. Mas, a partir do momento que eu fiz o negócio da vista, passei, psicotécnico, passei, prova objetiva, passei, fiz a baliza, passei em tudo. Agora a administração escolhe se libera aquela atividade de dirigir ou tem que liberar? Tem que liberar. Então veja que a licença é um ato vinculado, que a partir do momento que o particular preencher os requisitos, a licença ela tem que ser concedida. Então, em resumo, perguntou na sua prova, poder de polícia é vinculado ou é discricionário? Você vai dizer que ele é o quê? Discricionário. Fechado? Agora, se disser na sua prova, poder de polícia é sempre discricionário. Aí tá certo ou tá errado? Aí tá errado, porque lembra dos atos de concessão de licença, onde o poder de polícia ele vai ser o quê? Vinculado. Fechamos um atributo. Vamos falar de outro aqui. O que seria a autoexecutoriedade? Veja, executar é fazer auto por você mesmo. Então, a autoexecutoriedade seria uma execução feita pela própria administração. Então, na autoexecutoriedade, a gente diz que o administrador ele vai poder praticar o ato sem precisar de uma prévia
autorização judicial. Numa linguagem bem simples, o administrador vai poder praticar esse ato sem precisar pedir ao juiz para fazer esse ato. Ele não precisa de uma prévia autorização judicial. Cuidado! Eu não estou dizendo que o administrador ele está imune ao controle judicial. Não é isso. O que eu estou dizendo é que ele não precisa pedir ao juiz para fazer o ato. O fiscal da vigilância sanitária, ele não precisa pedir ao juiz para interditar o restaurante. Ele vai lá e interdita. Mas é claro que se ele agir com excessos, com abuso, de maneira posterior vai poder existir um controle judicial em relação a esse fato. E o que seria esse outro atributo aqui, ó? Coercibilidade. Coercibilidade vem de coerção, vem de imposição. Então, o administrador, ele vai poder praticar o ato sem precisar da concordância, do particular, ou seja, ele não está negociando com o particular, ele está impondo esse ato ao particular. Para um agente de trânsito rebocar um carro estacionado em local proibido, ele não precisa perguntar ao dono do carro se ele deixa, ele vai simplesmente ir lá e reboca. Então, ele pode praticar aquele ato sem precisar da concordância do particular. Inclusive, ao praticar esse ato, ele pode chegar a usar da força física, desde que essa força física daqui venha a ser utilizada respeitando princípios como o quê? Proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, eu posso usar da força física, mas dentro dos limites do necessário para poder reprimir aquele ato. Então, questão de número 5, ela foi até muito mais simples do que a gente precisava, bastava você saber quais são os atributos e nós já sabemos que são discricionariedade, coercibilidade, autoexecutoriedade. Então, questão de número 5 é uma questão certinha. Vamos à próxima questão. Questão de número 6, ela vem e diz assim, ó. Embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar sanções pecuniárias. Essa questão 6 é uma questão essencial para você que vai fazer prova da banca CESP. CESP ama perguntar sobre isso daqui. Isso daqui é a visão do STJ em relação à possibilidade ou não da delegação, lembra que delegar é repassar, delegação do poder de polícia. Então, isso daqui é a visão do STJ. Esse tópico é tão importante, mas tão importante, que deixa eu fazer aqui o estudo do tema do STJ em relação à delegação do poder de polícia. O STJ diz que nós temos um ciclo de polícia que envolve 4 fases. Quais são as 4 fases do poder de polícia? Diz o STJ que existem atos de consentimento de polícia, existe ato de fiscalização de polícia, existe ato de sanção, que seria punição de polícia, e existe o ato relacionado à legislação, que é a norma, o comando de polícia. Aí o que o STJ diz? Diz que alguns desses atos podem ser delegados ao particular. O que o STJ diz? Que ato de consentimento e fiscalização pode vir a ser delegado a particular. Quem é que entra como particular aqui? Podemos pensar em pessoa jurídica que adota, por exemplo, o regime de direito privado. Podemos pensar também em pessoa física, lógico, mas vamos pensar aqui em pessoa jurídica, direito privado. Já os atos de sanção e de fiscalização, o que o STJ diz? Disse que esses tipos de atos não podem ser delegados ao particular. Se não pode ser delegado ao particular é porque só pode ser exercido por pessoas que adotarem aqui o regime de direito
público. Então, a visão do STJ é a seguinte, ó, nós temos fases de polícia, que são 4 tipos de atos relacionados aqui ao poder de polícia. Quais são eles? Atos de consentimento, que seria a liberação de uma atividade, atos de fiscalização, atos relacionados à aplicação da sanção, que seria a punição, e atos relacionados aqui à legislação, a criação das regras de polícia. Veja que apenas os atos relacionados a consentimento e a fiscalização podem ser delegados ao particular. Beleza, professora, mas eu não estou visualizando. Vamos para exemplo? Vamos para exemplo. O STJ diz o seguinte, ó, o Código de Trânsito Brasileiro já é uma legislação que traz dentro dele poder de polícia, porque ele diz que, por exemplo, para uma pessoa dirigir, ela tem que ter a Carteira Nacional de Habilitação. Veja que a própria legislação, a própria norma, ela já está trazendo o quê? Limitação. Ela já limita meu direito individual, mas pensando no que é melhor para a coletividade. Então, a própria legislação já faz uma restrição. Ela diz que, por exemplo, para dirigir eu tenho que receber o consentimento, a Carteira Nacional de Habilitação, que seria aqui a licença para poder desempenhar aquela atividade. Quando eu conseguir a minha carteira de motorista, né, que em alguns estados fala carta, eu começo a dirigir, o Estado está lá me fiscalizando. Isso aqui só são olhos, tá? Só para dizer que o Estado está de olho em mim, está me fiscalizando. E se, por exemplo, eu descumpro regras de trânsito, posso chegar, por exemplo, receber uma multa, que seria aqui a aplicação da punição. Aí olha o raciocínio, o que o STJ diz? Que o ato de liberar uma atividade de fiscalizar pode sim ser delegado, repassado a um particular. Isso quer dizer que pode ser exercido por uma pessoa de direito privado. Agora, quando eu tenho aqui atos relacionados à aplicação da sanção e à criação das regras, isso só pode ser exercido pelas pessoas de direito público. Só para poder relembrar, quem são as pessoas de direito público? União, estados, Distrito Federal, municípios, as autarquias e algumas fundações públicas, porque tem fundação pública de direito público, fundação pública de direito privado. Então, em um exemplo bem simples, só para você visualizar. Imagina que aqui o Adelante é um colégio particular, no meu exemplo. E imagina que minha filha estuda nesse colégio. E eu estou com medo porque aqui é uma rua muito movimentada, então eu queria limitar a velocidade da rua. Posso eu, Ana Cláudia, pessoa física, instituir que a partir de hoje a velocidade máxima dessa via é 30 km por hora? Não. Pode a escola particular, pessoa jurídica de direito privado, instituir que a velocidade máxima dessa via é 30 km por hora? Não. Por que não? Porque não pode um particular legislar, não pode um particular criar as regras. Mas o município pode instituir isso, sim ou não? O município pode. Aí o município, digamos, ou a autarquia de trânsito, digamos, que instituiu que a velocidade máxima da via é 30 km por hora. Aí vai se colocar agora uma câmera para poder fiscalizar o trânsito. Essas câmeras, elas podem vir a ser de empresas privadas, sim ou não? Sim, e na prática elas são. Então veja que eu vou ter uma empresa privada fiscalizando o trânsito. Isso pode? Pode, porque os atos de fiscalização podem ser exercidos por um particular. Agora, se por exemplo tem um carro que passa acima da velocidade permitida, já pode essa empresa privada que fiscaliza o trânsito aplicar multa? Aí não, porque multa e legislação só pode ser exercida aqui, ó, por pessoas de direito público. Essa é a visão do STJ em relação ao ciclo de polícia que eu tinha que falar com vocês, para poder chegar aqui, ó. Olha o que fala a questão. A questão está falando das sociedades de economia mista. O que nós sabemos? Que as sociedades de economia mista são pessoas que integram a administração indireta. Só que as sociedades de economia mista são pessoas que adotam um regime de direito privado. Então, empresa pública e sociedade de economia mista, apesar de pertencer à administração, são pessoas de direito privado. Então, a sociedade de economia mista, sendo uma pessoa de direito privado, pode exercer poder de polícia? Até pode,
Mas observe, as pessoas de direito privado só podem praticar os atos relacionados a quê? A dar consentimento e a fazer fiscalização. Então, essa sociedade de economia mista, pode dar atos de consentimento, de liberação de uma atividade ou atos relacionados a fazer uma fiscalização. Isso pode ser exercido, mas observe, a sociedade de economia mista, sendo uma pessoa de direito privado, não pode aplicar a sanção, nem legislar, nem criar normas relacionadas ao poder de polícia. Aí vamos ler a questão de novo inteira. Diz assim, ó, embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista podem exercer poder de polícia fiscalizatório, as sociedades de economia mista não podem aplicar as sanções. Certo ou errado? Certo, minha gente. Por quê? Porque sociedade de economia mista, sendo pessoa de direito privado, pode exercer poder de polícia relacionado à fiscalização, mas não pode aplicar os atos relacionados à sanção, porque os atos de sanção e legislação só podem ser exercidos por pessoas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e algumas fundações públicas. Por isso que aqui, ó, questão de número 6 é uma questão que se encontra certinho. Muito cuidado com essa questão de número 6, que é uma questão que chove de cair na sua banca, aqui, ó, na banca do SESP. Fechada a questão 6, vamos dar uma analisada agora na questão de número 7, que diz assim, ó. Faz parte do poder regulamentar e estabelecer uma relação de coordenação e subordinação entre os vários órgãos, incluindo o poder de delegar e avocar atribuições. Olha essas palavras-chave daqui, ó. Qual é o poder que está relacionado a coordenar, subordinar vários órgãos, onde eu posso delegar e avocar atividades? Estão percebendo que é um poder onde eu vou organizar a estrutura da própria administração? Então, esse poder onde eu vou organizar a estrutura da própria administração é o poder regulamentar? De forma nenhuma. Que poder é esse que vai organizar a estrutura da administração? Poder hierárquico. Então, essa questão de número 7, com certeza já é uma questão que se encontra errada. Mas vamos aproveitar aqui, ó, só para poder você relembrar que quando cair na sua prova poder regulamentar, que algumas provas vêm com o nome poder normativo, lembra que a regra é o tal do regulamento executivo. Falou só em poder regulamentar e não disse mais nada, ele está falando da regra, que é o regulamento executivo, que você estuda no artigo 84, inciso 4 da Constituição. E ele serve para quê? Ele serve para dar fiel execução à lei. Então, é quando, por exemplo, é feito um decreto para poder pôr uns termos da lei em prática. Só que lembra de ler também o tal do regulamento autônomo, que é completamente a exceção. Só existem 2 casos, que são os 2 casos previstos no artigo 84, inciso 6, alíneas A e B da Constituição. Esse B ficou muito feio. A e B da Constituição. Então, só existe regulamento autônomo em 2 casos. Nesse daqui, que serve para organizar a administração federal, e nesse daqui, extinguir cargos quando estiverem vagos. Nesse caso daqui do regulamento autônomo, a função do decreto não é dar fiel execução à lei, é substituir a lei. Você estuda muito esses artigos daqui, 84.4 e 84.6, em direito constitucional. Em direito administrativo, quando essa parte cai muito mais o decoreba. Então, faça a leitura do artigo 84.4, que é o regulamento executivo, e do artigo 84.6, que é o regulamento autônomo. Poder regulamentar cai pouco em provas policiais, cai, por exemplo, muito mais o poder de polícia. Mas saiba que se cair, ele provavelmente vai pedir o texto da lei do regulamento executivo, que é o regulamento regra,
E você tem que saber que, nesse caso, o decreto ele vai servir para quê? Para dar fiel execução à lei. Então, só aproveitando a questão para poder dar dica de alguns artigos para você analisar. Ainda não encerramos esse tópico, eu ainda tenho que falar algumas coisas com vocês, só que eu falo na próxima parte.